Oi, amigas e amigos! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal! Pleno 2026 e eu criando um canal aqui no YouTube, gente. Então, assim, quem quiser acompanhar, já se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo e fiquem aqui comigo, interajam comigo, porque assim, eu sei que é uma rede que foi deixada um pouquinho de lado, né? Mas eu quis entrar aqui principalmente para compartilhar o teor desse vídeo, como vocês estão vendo aí no título. Eu perdi o meu primeiro bebê, eu e meu esposo, foi assim, a fase mais difícil da nossa vida, sem dúvidas. Tanto é, gente, que assim, tivemos uma depressão, tentamos, sabe, assim, pensamos, na verdade. E assim, foi, como eu falei, a fase mais difícil da nossa vida. Eu não esperava compartilhar isso com vocês e nem com ninguém, apenas com as pessoas que já sabiam, né? Porque, como eu falei, foi a fase mais complicada e já vai fazer um ano. Agora a gente tá em maio? No caso, a gente já tá em maio de 2026 e o acontecido foi em maio de 2025, dia 9, que eu perdi o neném. E eu quero trazer esse relato aqui, amigas, pra vocês, porque, como eu disse, eu não esperava compartilhar isso, mas Deus me tocou. Ele veio me incomodando, ó, de diversas formas, vezes, que vocês não estão entendendo. Então eu quis trazer esse vídeo tanto lá pra minha rede do Instagram, pro TikTok e agora aqui no YouTube, que é uma rede que eu posso postar de uma forma mais completa, né? Então eu vou começar a explicar pra vocês sobre tudo, vou contar. Eu espero que eu tenha o apoio. E, Emily, por que Deus te incomodou? Por que você está contando isso aqui agora? Amigas, eu quero usar a minha dor, toda a dor que eu senti, todas as coisas ruins que eu senti e a dor em si, pra curar a dor de vocês que infelizmente já passaram, estão passando ou que ainda vão passar. Porque o que eu tive foi uma gravidez química, é assim chamada, quando você perde bem no comecinho. Então, eu tive uma gravidez química e depois que eu tive isso, amigas, que eu perdi meu primeiro filho, eu entendi o quanto isso é comum. A porcentagem, para vocês terem ideia, chega a quase 50% de todas as mulheres. Então, assim, é uma coisa tão grande e eu não fazia ideia antes de acontecer comigo, entendeu? Bom, então vamos lá. Tudo começou em abril de 2025, quando eu tive uma consulta ginecológica, e era assim, amigas, de rotina. Foi meu esposo, porque ele estava de folga, então ele conseguiu me acompanhar. E como eu falei, era uma consulta de rotina, então ela ia só avaliar coisas assim, normais mesmo. E aí teve uma hora que ela mandou eu ir pra maca, né? E eu fui lá me trocar, e ela perguntou pro meu esposo, vocês têm filhos? E aí meu esposo falou que não. Aí ela falou assim, vocês têm vontade de ter? Aí meu esposo pegou e falou, é meu sonho, doutora, é o maior sonho da minha esposa também, é nosso sonho. Só que a gente ainda não tem filhos. E aí ela foi e perguntou pra ele, ela achou estranho, né, porque ela sabia que a gente era casado, aí ela falou assim, vocês usam algum método contraceptivo? Aí ele pegou e falou, não, minha esposa não usa mais, tem uns 3 anos, desde que a gente começou a namorar, ela parou de usar. Então, a gente não usa mais, só coito interrompido. Ele explicou que o período normal para um casal engravidar é de 1 ano, tentando, né, seguindo tabela, ou acompanhando ovulação, essas coisas, né, para quem tenta de verdade, para quem se protege, não. E aí foi onde ela perguntou, vocês querem ter filhos? Aí meu esposo falou que sim, daqui a um tempo a gente quer, na hora que Deus mandar, sem pressa, mas também sem neura, sabe? E aí, o que acontece? Ela falou, ó, então eu vou passar alguns exames só de hormônios, alguns exames bases para vocês fazerem, tanto ela quanto você. E aí, a gente vai avaliar, e aí, se eu ver que tem alguma coisa, assim, que precisa de atenção, que precisa vocês, ó, não tá normal, já que vocês querem ter filhos, vamos começar a trabalhar nisso aqui agora. E foi o que fizemos, gente. Ela passou todos os exames. Eu peguei todo o papelzinho lá que ela passou, sabe? E ela me explicou que esses exames, eles deviam ser feitos da seguinte forma. No terceiro dia da menstruação, ou seja, no terceiro dia do ciclo, eu devia começar a fazer esses exames. Mesmo que ainda estivesse, né, descendo em si, ou não, devia ser feito no terceiro dia do ciclo. Amigas, até aí tudo bem, né? E aí é onde entra a parte do meu testemunho, e eu já adianto pra vocês. Desde pequena, eu tenho um dom que Deus me concedeu, que Ele me revela coisas em sonhos. Então, a partir de aqui, amigas, é onde a cabeça de vocês vai fritar, assim como a minha fritou. Por entender esse assunto, e vocês verem que tudo isso eu só descobri
que eu tive um aborto porque Deus me revelou em sonho. Porque senão, amigas, eu seria mais uma das milhares de mulheres que nem sonha que perdeu um filho, entendeu? Porque como é muito no começo, como se diz, não dá tempo, às vezes, da mulher perceber. Alguns casos é até mesmo antes da menstruação, que a pessoa perde o bebê. Então, ela não vai saber, porque ela não vai fazer teste, ela não vai procurar. Então, assim, é onde muitas mulheres não sabem que já perdeu um neném. Outro detalhe importante sobre mim, antes de eu continuar. Eu sou uma pessoa que, como eu sei que desde pequena eu tenho essa questão de sonhar e as coisas acontecerem, eu tenho o costume de anotar tudo no Notas. Sabe aquele Notas do celular mesmo? Eu anoto tudo lá e coloco uma senha. Por quê? Na minha cabeça, depois eu vou ter como provar que eu simplesmente sonhei com aquilo mesmo. Ou seja, eu não tô louca. Então, isso foi mais uma vez, aconteceu. Então, também tenho tudo, como se diz, anotado aqui, comprovado. E eu vou deixar também na tela pra vocês conforme eu for falando. Então, no dia 2 de maio de 2025... eu tava dormindo e aí eu sonhei que eu fui no banheiro. Tudo que eu vou falar aqui agora, eu tava no sonho, tá? Então eu sonhei que eu estava indo no banheiro. E aí quando eu passei o papel, tinha um sangue no papel meio rosa. Era uma coloração assim, um rosinha claro. Não era um vermelho intenso de um fluxo menstrual normal. E também não era aquele marrom de fim de menstruação que o pessoal fala de borra de café. Não era, era um rosinha bem claro. E eu sei que no sonho, eu fiquei encucada com aquilo. E aí eu pesquisei no celular, no sonho ainda, né? Pesquisei e tava lá anidação. E eu, gente, o que é anidação? Anidação é quando o embrião se fixa ali, sabe? No óvulo, ou seja, já vai começar a gerar o hormônio HCG, que é o hormônio que faz as pessoas descobrirem a gravidez, evoluir e tudo mais. E aí, eu peguei e falei, nossa, estranho, né? Nunca sonhei com isso. E eu acordei, fiquei com aquilo na cabeça, meu esposo chegou do serviço, eu falei pra ele, amor, eu tive um sonho tão estranho. E aí eu contei pra ele, ele falou assim, nossa, tomara que seja nenê, porque você sonha, né, e acontece esse trem. E aí a gente ficou com isso na cabeça. Quando foi no dia 3, não, do dia 2 ao dia 3, eu ficava, ia no banheiro, passava papel e nada. Eu falei, ai, tô doida mesmo. Quando foi no dia 4 de maio de 2025, amigas, isso era à tarde já. Eu dormi durante a tarde, aí eu acordei, fui no banheiro, quando eu passei o papel, amigas, o sangue rosa. Inclusive, vou deixar a foto aqui pra vocês verem, porque eu tirei a foto na hora eu tirei a foto. Tem a data e o horário pra vocês verem, foi 5 e pouco da tarde, mais ou menos. E assim, aí foi a hora que minha cabecinha fez assim, ó, como aconteceu essa questão de eu ter sonhado e 2 dias depois ter acontecido, eu peguei e antes de dormir, na madrugada do dia 4 pro dia 5, eu peguei, conversei com Deus e falei, Deus, se eu estiver grávida mesmo, me revela em sonho novamente e me fala se é menina ou se é menino. Gente, demorei, dormi horrores. E aí, eu peguei, quando era umas 5 e pouco da manhã, meu esposo acordou pra ir trabalhar. E aí foi quando eu consegui cochilar. E nesse meio tempo, que foi mais ou menos uns 30, 40 minutinhos que eu cochilei, foi a hora que Deus me revelou e me confirmou que eu realmente estava grávida e que era uma menina. Gente, e eu sempre sonhei em ser mãe de menina. Mas depois a gente chega nessa parte. O sonho foi o seguinte. Eu sonhei que eu tava lá na fazenda da minha mãe e do meu pai, que é onde eu cresci a minha vida inteira antes de ir pra faculdade. E aí a minha irmã chegou, minha irmã mais velha, e ela tava com uma nenenzinha no colo. Era uma menina linda, coisa mais linda, gente. E aí eu peguei e falei assim, nossa, Thalia, que nenenzinha mais linda. De quem que é? Aí ela olhou pra mim assim, tá doida? É sua filha. Eu, quê? Quando eu falei que, eu acordei. E, amigas, aquilo ali pra mim bastou, porque, igual eu falei, como eu tenho essa intimidade muito boa com Deus, eu sabia que aquilo ali era uma confirmação e que era a nossa tão sonhada menina. Então, amigas, naquele momento ali, eu entrei no meu aplicativo Notas e anotei tudo desde o início. Dia 2, o que aconteceu dia 2, o que aconteceu no dia 4, o sonho que eu tive dia 5. E além de eu ter anotado isso, o motivo eu não sei, eu simplesmente coloquei lá, eu vou deixar o print aqui pra vocês verem, tá? Eu coloquei lá que dia 9 eu confirmaria, eu faria um teste pra confirmar, eu ia esperar até dia 9 e eu faria um teste. Por que que eu falei dia 9? Amigas, eu não sei. Eu não sei, porque minha menstruação tava numa época desregulada e era pra ter vindo até antes, entendeu? Mas eu encuquei com dia 9 e simplesmente coloquei lá que é dia 9. Vou deixar aqui pra vocês verem, tá tudo com data e em cima vocês vão ver que tem a última vez que aquele documento foi editado, que aquela nota foi editada. Então, pra vocês verem, amigas, deixei anotado, nunca mais mexi naquelas notas, justamente pra provar que tudo
aconteceu e eu anotei antes de eu descobrir tudo que tinha acontecido de fato, que eu perdi, que eu realmente estava grávida e tudo mais, com base em exames comprovados, né? Pois bem, quando chegou no dia 9, gente, eu fui trabalhar, eu trabalhava na delegacia na época, e aí o que acontece? Eu fui no banheiro de manhã e quando eu olhei, começou a me dar uma dor muito forte, e eu olhei minha calça, tava suja de sangue, né? E eu falei, nossa, menstruei. Então é isso, não estou grávida, não sei o que aconteceu. Aquela nidação, então, era mentira, não sei o que era. Enfim, menstruei. Quando passa um pouquinho, amigas, eu começo a sentir muita dor. E aí minha calça sujou tudo mesmo. Como meu esposo estava trabalhando em uma granja longe, não tinha quem eu pedisse para levar uma roupa para mim. Então, o que eu fiz? Mandei mensagem para minha colega de trabalho e falei, ó, Fran, tô descendo, tô indo embora, porque, né, problema de mulheres, tananã, expliquei. Quando eu entrei no carro, amigas, pra ir embora, eu dei um grito que, assim, foi muito alto, todo mundo assustou, tinha um pessoal, e olha que eu tava longe da delegacia, eu já tava mais ou menos uns 20 metros, porque o carro eu estacionei pra baixo. E eu dei um grito tão alto que o pessoal que tava na porta da delegacia olhou pro rumo do carro, e tinha uma senhorinha que eu estacionei na porta da casa dela, assim, como é que fala, no muro, ela saiu pra ver o que tava acontecendo, e eu só gritava de dor, gritava, e na hora eu mandei um áudio para o meu esposo, e eu falei assim, amor, não tô bem, tem alguma coisa errada, tô sentindo muita dor, minha menstruação desceu, eu falei pra ele assim, minha menstruação desceu, tô sentindo muita dor, e até então ele não sabia que eu estava grávida, por quê? Eu sempre falei que quando eu estivesse grávida, eu ia fazer uma surpresa pra ele, então eu quis confirmar primeiro, né, óbvio, eu não ia contar pra ele com base nos sonhos, porque alguma coisa poderia dar, e aí eu peguei e só falei que minha menstruação desceu, e inclusive eu tenho o áudio do dia, e eu vou deixar aqui pra vocês ouvirem também. Escutem o áudio agora. Mozinho, eu tô chorando de dor, de tanta cólica. Juro, eu nunca senti isso. Mozinho. Eu gritei dentro do carro. Tá doendo muito. Juro que eu pensei em ir pro hospital de tanto que doeu. Não tá normal, isso não tá certo. É isso, amigas. Falei tudo isso pra ele. E aí eu fui pra casa, porque eu não tava suportando de dor mais. E aí eu desencanei que eu estava grávida, porque se desceu, eu falei, não tem como, né, gente? Grávida não menstrua. E essa dor que eu senti era de uma menstruação, assim, muito forte mesmo. E aí, como a doutora falou, Emily, no terceiro dia do ciclo, ou seja, o dia do ciclo ele começa a contar a partir da data que a menstruação desce, certo? Então, como desceu dia 9 e era uma sexta-feira, aí dia 10 seria no sábado, dia 11 seria no domingo e dia 12 seria na segunda, que é a data que eu devia fazer os exames, e eu fui fazer de fato. Eu já tinha desencucado real com isso, de uma possível gravidez, tanto é que depois que eu menstruei eu ainda contei pro meu esposo, falei, amor, achei que eu tava grávida, mostrei a foto pra ele, mostrei tudo, gente. E aí ele viveu aquele sonho por um momento, só que quando a gente se pegou, ele falou, não, mas se eu menstruei, eu não estou. Aí a gente desencucou, e aí, então quando foi na segunda-feira, a gente foi fazer os exames, fui fazer os exames, e chegando lá, amigas, Deus falou no meu ouvido Deus falou no meu ouvido para eu pedir um exame de beta-HCG, vocês acreditam? Por mais que eu tenha tido a menstruação, Deus falou, pede o exame. E aí eu cheguei lá, falei pra atendente, moça, tem como você incluir um beta nesses exames? E ela foi curta e grossa comigo, amigas, não tem como, não tem pedido médico, o plano não vai aceitar e eu não vou colocar. Amigas, bem assim, mal educada mesmo. E eu fiquei pedindo, amigas, pra ela uns 5 minutos, pra ela, e aí chegou uma moça, passou por trás dela assim, e só falou assim, coloca pra ela, coloca esse beta. Aí eu falei, ô moça, muito obrigada, não sei o que, e a outra atendente ficou com a cara de, sabe? Mas, como a outra pediu, provavelmente deve ser acima de cargo, ela pegou e colocou. Fiz todos os exames e aí ela falou assim, ó, os exames do hormônio vai demorar a sair porque são exames complexos, mas o do beta sai amanhã, ou seja, dia 13 já sairia, porque ela pediu qualitativo, que é o que só mostra lá reagente ou não reagente, ou positivo e negativo, e ela também pediu quantitativo, que é aquele que mostra os numerozinhos de referência, sabe? Quando foi dia 13, amigas, eu esperei até umas 2 horas antes de fechar o local onde eu fiz os exames, né? E eu falei, olha, aí quando deu essas 2 horas eu liguei e falei, olha, não saiu o exame e como que vai fazer? Amigas, elas simplesmente falaram, nossa, atrapalhou aqui, a pessoa que faz os exames não conseguiu vir trabalhar. Amigas, eu nunca vi isso na minha vida. Mas falou assim, ó, amanhã sem falta sai.
Amigas, quando foi no dia 14, eu já tava desencucada mais ainda, porque eu fiz um teste de palitinho, daqueles de farmácia, e deu negativo. Então eu falei, realmente eu não tô grávida, porque se eu tivesse, ele daria um positivo ali claramente. Eu sempre falei, toda vez que eu for fazer exame de gravidez, que eu for ver algum resultado importante, eu vou gravar a minha reação, porque, gente, eu gravo conteúdo. Então, assim, eu quero ter registrado, não apenas pela internet, por postar, mas pra ter um momento registrado, sabe? E aí, quando foi no dia 14, eu acordei de manhãzinha pra trabalhar, era umas 6 e pouco da manhã, e aí eu peguei e falei assim, vou entrar pra ver se saiu. Só que eu não vou gravar, porque, né, eu já sei que eu não tô, só vou entrar pra ver se saiu os outros de hormônios. Amigas, simplesmente, quando eu entro, tá lá o primeiro, reagente, positivo. Na hora, eu tomei um susto tão grande que eu peguei meu celular e joguei no chão. Eu tava sentada no vaso, sem roupa, fazendo xixi, joguei meu celular no chão de uma vez. Só não quebrou porque caiu em cima do tapete. Depois de uns 10 minutos eu consegui respirar e eu ficava assim, gente, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Eu peguei o celular de volta e eu fui lá, não, deixa eu olhar esse quantitativo. Quando eu olhei o quantitativo, a amiga estava 8,3. E eu falei, não tá normal, porque eu já tinha pesquisado tudo que vocês imaginaram, eu já tinha pesquisado. Então eu sabia que não tava normal aquele valor referencial. E aí foi onde eu associei, gente, será que eu perdi um bebê? Porque aquela dor não tava normal, o exame deu positivo, teve os meus sonhos, então o que aconteceu? Nisso eu mandei mensagem pra minha melhor amiga da época e eu falei assim, olha, não, alguma coisa tá acontecendo, eu vou repetir esse exame. E aí, como eu sabia que lá só aceitava pelo plano e pelo pedido médico, que a outra coisa foi assim uma exceção, eu fui em outro laboratório da minha cidade que fazia particular, paguei particular e refiz o exame no dia 14 mesmo, e aí saiu o resultado em 1h30, só que eu não fiz o quantitativo, que é o de numerozinhos, eu fiz só o de reagente ou não reagente, que é aquele positivo ou negativo que eu já falei pra vocês. E aí eu fiz, esperei 1h30, quando saiu o resultado, amigas, que eu achei que ou iria dar negativo ou iria dar positivo e eu iria ter uma resposta clara, o exame tá lá como fraco positivo. Olha aqui pra vocês verem. Gente, sim. E aí foi a hora que eu fiquei mais confusa ainda. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? A partir daí, amigas, tudo foi um caos. Porque eu criei expectativa ainda. Essa minha amiga da época criou também, porque ela tava grávida, a gente sonhava ter um nenenzinho juntos. E assim, eu queria tanto contar pro meu esposo. Amigas, eu mandei mensagem pra aquele pessoal que vende body personalizado, que eu ia dar, ai papai, dentro da mamãe bate 2 coraçãozinhos apaixonados por você agora e tal. Pesquisei tudo, só que alguma coisa no fundo me dizia que tinha algo errado ali. E aí foi onde, no dia seguinte, eu consegui uma consulta com a minha ginecologista. Mandei mensagem pra ela, consegui marcar, agendar a consulta. E eu fui lá, e a primeira coisa que ela falou, olha, gravidez química. Quando ela falou, amigas, meu mundo caiu. A minha depressão começou ali mesmo. Quando ela já me deu esse diagnóstico de, assim, na cara, eu já, assim, mandei mensagem pra minha mãe, mandei mensagem pra minha sogra. Primeiro eu tentei ligar pro meu esposo e não dava, ele não podia atender o celular durante o horário de trabalho dele. Então, não consegui falar com ele. Falei com a minha sogra, falei com a minha amiga, falei com a minha mãe. Quando eu consegui falar com o Paulo ligar, amigas, tudo desandou. E aí, quando a gente se encontrou, amiga, foi onde começou toda a história da depressão em si. Só que a médica precisava, de certa forma, confirmar que aquilo era um aborto mesmo, porque às vezes poderia ser uma gravidez ectópica, ela deu a chance de ser 10% e 90% a gravidez química mesmo. Gravidez ectópica, pra quem não sabe, é uma gravidez que ela é gerada fora do útero e sempre, assim, quase sempre é nas trompas, tá? Então, assim, eu ainda falei pro meu esposo, amor, se for alguma coisa, é melhor ser uma gravidez química, porque se for uma gravidez ectópica, como eu sangrei, provavelmente isso é caso de arrancar as trompas. Se for em uma, se afetou as duas, aí teria que arrancar. Ou seja, a gente só gera se tiver uma trompa. Tendo duas, a chance se for um casal saudável, 100%. Tendo uma, diminui 50%, certo? E a gravidez química, amigas... E a gravidez química, amigas, é uma gravidez que ela não evolui porque o próprio corpo reconhece que o feto não é saudável o suficiente, que às vezes tem alguma anomalia, tem algum problema, e o corpo mesmo expulsa, e foi o que aconteceu comigo, depois foi comprovado. Porém, antes de ser comprovado, amigas, eu surtei muito, porque eu tive que refazer mais 2 ou 3 betas HCGs quantitativos, que eram dos numerozinhos, tive que refazer, e aí ela falou, olha, se for gravidez química, ele vai ter zerado agora. Quando eu fiz, amigas, tava 11 e alguma coisa. O outro que eu fiz tava 18. E aí nem ela tava entendendo. Ela falou, olha, Emily,
Não sei. Nisso eu já tinha feito uma ultrassom pra ver se tava nas trompas e não tava. E aí eu fiz o último, depois de muito tempo, acho que foi 27, 26, já quase final de maio de 2025, e deu zerado. Vou deixar todos os prints aqui pra vocês, que eu tenho todos os exames. Eu só não tenho, acho que do 18, porque foi papel e eu perdi. Mas o resto tudo eu tenho, deixei aqui pra vocês já olharem. E assim, foi onde começou o caos na nossa vida. Amigas, eu e meu esposo, a gente entrou assim numa depressão real mesmo. Teve uma vez que eu tava no meu quarto, fui pra sala, coloquei um louvor que chama Árvore Cortada, que pra mim, nossa, eu não consigo ouvir ele sem chorar. Coloquei esse louvor e eu gritava pra Deus, amigas, gritava desesperada, perguntando pra Deus por quê, o que que eu tinha feito de ruim, por que que eu perdi o meu nenê. Eu era uma pessoa tão ruim e eu comecei a questionar a existência dele, xingar, amigas, coisas horríveis. E nesse dia eu escrevi uma carta, me despedindo do meu esposo, dos meus familiares, porque eu ia, né, fazer aquela coisa. E eu já tinha tentado essa coisa em 2018, fiquei internada, Deus me deu uma segunda chance. É um outro testemunho que, se vocês quiserem, eu venho contar pra vocês. Só que eu desisti ali no momento, porque eu pensei no meu esposo, eu falei, cara, não é justo eu fazer isso com ele. Ele vai ficar aqui sozinho passando por isso, sendo que ele tá mal tanto quanto eu. E por isso eu não fiz nada. Na hora eu rasguei a carta, joguei fora, nem pra ele ver. Nada, 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 nada. E aí, depois de um tempo conversando com ele, ele me contou e me mostrou, amigas, que próximo à data que eu tinha feito essa questão da carta, ele tinha gravado vídeos no celular dele, colocado num aplicativo com senha, que tranca. E nesses vídeos ele também estava se despedindo de mim, dos meus familiares, das nossas sobrinhas. E foi onde a gente viu, assim, que a gente realmente estava no fundo do poço. E como um queria segurar a barra pro outro, a gente não conversava. Não ao ponto de falar assim, amor, eu vou tirar minha vida. Não aguento mais, não aguento. Então a gente não teve essa conversa antes, porque a gente tentava segurar a barra um pelo outro, sabe? Afastamos da igreja, afastamos de vários familiares, principalmente da família dele. A gente, assim, em um contexto geral, a gente não teve muito apoio. Aconteceu muitas coisas que nos magoaram, tanto é que hoje somos pessoas totalmente diferentes, amigas. E aonde que eu falo que, amigas, entra toda essa questão da parte de Deus. Quando aconteceu essa questão da gente ter perdido o nenê, passou, assim, 5 dias, meu avô sofreu um AVC. E meu avô é tudo na minha vida, gente. Cresci a vida inteira com eles, assim, ele, minha avó, todo mundo junto. Então, ele teve o AVC, quase morreu, até hoje tá se recuperando, já tem 1 ano, e ele ainda tem várias sequelas, mas graças a Deus tá tudo bem, tá vivo, tá com saúde, tá aqui com a gente, isso que importa. Mas juntou tudo na minha cabeça, sabe? E aí o que aconteceu? Eu ia fui surtando, tanto é que eu pedi demissão da delegacia onde eu trabalhava. Tinha quase 5 anos que eu tava lá, pra vocês entenderem. E eu saí de lá, não foi por falta de apoio, até porque meu chefe, tipo assim, me deu férias além do que eu tinha, fiquei em casa. Só que quando eu ia trabalhar, eu surtava. Eu não conseguia conviver com as pessoas, tanto é que as minhas sobrinhas, assim, as pessoas que eu mais amo na minha vida, uma das pessoas que eu mais amo, eu não conseguia conviver com elas. Vou até deixar alguns prints aqui de eu falando com a minha mãe, porque elas também são apaixonadas em mim, assim como eu sou nelas. Eu não conseguia ver elas, amigas. Era assim, uma dor, era uma facada pra mim. Então, nós isolamos todo mundo da nossa vida. Todo mundo, era só eu e ele. Emily, o que que fez vocês melhorarem? Como que vocês estão hoje em dia? Vai fazer 1 ano. Amigos, assim, muita coisa na nossa vida mudou, vou explicar um pouquinho pra vocês. O que me curou, assim, que eu senti que foi minha maior ajuda, foi o nenê dessa minha melhor amiga da época, sabe? Ele nasceu em julho, dia 15. E dali em diante, assim, muita coisa melhorou na minha vida, amiga. Ele foi minha luz, minha cura mesmo daquele momento. Hoje eu não tenho contato com eles mais por coisas da vida, mas Deus sabe de todas as coisas. Amo eles mais que tudo, tipo assim... Gente, sempre vai ter um lugarzinho no meu coração. Se precisarem de mim, eu vou estar aqui sempre, sempre, sempre. Mas não fazem mais parte da minha vida. E o tempo também ajuda muito. A gente afastou da igreja. A gente ficou muito, muito, muito tempo sem ir na igreja. Só que a gente não afastou de Deus, entendeu? Depois que eu entendi, que eu rasguei aquela carta, eu parei de questionar Deus. E assim, amigas, querendo ou não, ele respondeu uma oração nossa. Por que que eu falo que ele respondeu uma oração nossa? Você é doida, né, Emily? Ele levou seu filho e você fala que ele respondeu uma oração sua? Você orava por isso? Amigas, não. É porque hoje, com a maturidade que a gente tem, da gente ter entendido tudo que aconteceu e ter confiado nos planos de Deus, a gente entende que eu e meu esposo sempre sonhou em termos filhos.
E a gente sempre fala, Deus, que venha com saúde, muita saúde, que seja saudável. E aí, o que Deus fez? Levou o nosso primeiro filho. E por que ele levou? Não era um bebê saudável, amigas. Era um bebê que teria alguma anomalia. Isso foi comprovado. Então, o motivo da minha gravidez, de eu ter perdido o meu nenê, é porque era uma gravidez que não iria evoluir, porque o neném teria alguma anomalia. Então, meu próprio corpo reconheceu, como eu expliquei pra vocês, e expulsou o feto, entendeu? Antes de toda a confirmação que eu perdi, eu tenho uma foto conforto. Conforto, assim, que eu e meu esposo chora todas as vezes que a gente vê. E eu vou deixar ela aqui pra vocês, porque minha barriga tá... Amigas, tem a bolinha ali no fundo, sabe? Só que ali, infelizmente, já eram os resquícios. Meu corpo já tava produzindo os hormônios, então os primeiros sintomas, assim, é inchaço. Então, ali eu tava com muito inchaço, eu tava com a barriguinha de grávida que tá começando, sabe? A gravidez. Mas Deus sabe de todas as coisas. Por que eu não tô chorando aqui agora? Porque meu marido não tá do meu lado. Porque no vídeo que a gente gravou lá pras outras redes, todos eu tava chorando e ele também. Mas é isso. Teve um dia, inclusive, que eu surtei tanto na delegacia antes de eu pedir demissão, que eu saí correndo na rua e só liguei pro meu marido, me busca, me busca, me busca. E aí foi onde eu pedi demissão, saí. E, gente, passou uns dias assim, meu esposo já tinha saído antes, eu saí depois. E passou uns dias, amigas, pra vocês entenderem. Eu acordei e eu falei assim, amor, vamos embora pra Goiânia. E ele, como assim? Tá doida? Do nada, como que a gente vai fazer? E nisso eu e ele já tinha saído do serviço. E eu acordei e falei, vamos embora pra Goiânia. A gente sempre quis ir embora pra lá, nunca teve coragem porque o serviço segurava a gente. Então agora a gente não tem serviço, vamos meter o louco. Amigas, a gente meteu o louco. A gente fez um cronograma num caderninho pra vocês terem ideia, que era pra gente mudar em fevereiro de 2026. E a gente veio em novembro de 2025. A gente saiu de lá com 13 mil de dívidas, pra vocês terem ideia. E esse é um outro testemunho, porque eu comecei a trabalhar de Uber também pra ajudar meu esposo nas contas de casa. A gente alugou um carro, ele trabalhava no nosso e eu trabalhava no alugado. E um dia antes do ano novo, no dia 31 de dezembro de 2025, eu lembro que eu tava muito triste, muito mal, porque eu nunca tinha passado, assim, desde que a gente se conheceu, um ano novo longe dele, sem dar um beijinho, dar feliz ano novo quando desse meia-noite, tal. E aí eu tava muito triste, e eu lembro que a gente arrumou pra ir trabalhar. Eu coloquei o carro ali no estacionamento, que é uma pracinha ali de frente, pra gente sair. E quando ele chegou assim do lado, resumindo pra vocês, porque eu não quero entrar em detalhes, ele falou assim, amor, tem 13 mil reais na nossa conta agora. Amigas, e 13 mil era o valor que a gente precisava pra pagar as contas, entendeu? Porque senão ia tudo juntar com o mês de janeiro, ia dar aquela merda. E simplesmente Deus mandou 13 mil reais pra nossa conta. E, gente, não vou entrar em detalhe, mas assim, pelo amor de Deus, não é nada desonesto. Pelo amor de Deus, tá repreendido em nome de Jesus. Foi uma coisa que deu certo na nossa vida, que a gente tava esperando dar certo e deu certo no melhor momento, porque o tempo de Deus, amigas, ele é perfeito, ele é agradável e é maravilhoso assim como ele. Mas enfim, quando eu falo que tudo isso nos mudou, não é apenas como pessoas, nos mostrou quem a gente pode confiar, quem a gente não pode confiar, com quem a gente pode contar, quem a gente não pode contar, como também nos mudou, assim, fisicamente, de casa, de cidade, né? A gente saiu do interior, foi pra capital, que a gente morava em Rio Verde. Então, assim, foi uma mudança drástica na nossa vida, que hoje em dia a gente entende que a nossa filha, ela foi a escolhida pra mudar a nossa vida, porque talvez Deus tenha percebido, talvez não, né? Com certeza. Ele já tem a nossa história ali escrita no livro da vida. Então, ele sabia que a gente ficaria estagnado ali naquele serviço, sem serem valorizados, sem receberem um valor bom, né? Pra manter, pra ficar melhor de vida. E lá em Rio Verde, gente, a gente não tinha lazer. A gente não tinha qualidade de vida em si, sabe? Igual aqui em Goiânia, a gente já conheceu tantos restaurantes, tantos lugares, já fomos pra vários lugares. Coisa que em Rio Verde não tinha, era só trabalhar, faculdade. E agora a nossa vida, assim, 100% melhor, amigas. Como eu falei, foi a pior dor da nossa vida ter perdido a nossa filha, só que hoje a gente entende que ela foi a escolhida. E ela não foi a escolhida apenas para ser a nossa primogênita, mas foi a escolhida para ser responsável de ter mudado a nossa vida. Tanto eu como meu esposo, a gente foi, assim, transformados em todos os sentidos, amigas. O meu jeito de ser, eu era muito grotesca, não com ele em si, mas assim, na vida, sabe?
E em muitas coisas hoje eu consigo ver por um outro lado, de uma outra forma. Minha fé em Deus, assim, aumentou muito mais. E uma coisa que mudou, que pode ser que para alguns seja, assim, uma coisa negativa, mas para nós não, é que hoje a gente entende que Deus não tá apenas dentro da igreja. Ele tá lá? Tá sim. Mas sabe onde ele mais tá, amigas? No seu íntimo, no seu secreto, onde você ajoelha ali e você entrega as suas frustrações de todo o seu coração. E a gente conheceu esse Deus verdadeiro, esse Deus presente, onipotente, onipresente. Sabe aonde, amigas? No nosso quarto. Eu deitada no peito do meu esposo, assim, na cama, e a gente escutando aquela música João 20, sabe? E, amigas, a gente chorava, conversava com Deus de gritar, nós dois, assim, aquela conexão, assim, com Deus, sabe? Aquela intimidade. Então, a gente conheceu Deus ali de uma forma muito especial ali, por isso que eu falo que hoje a gente não tem mais essa, como que eu posso falar? Ele foi criado de uma forma que se você não for na igreja, você é o maior pecador do mundo. E hoje ele se libertou dessa questão. Eu nunca tive isso, sempre gostei de ir pra igreja, mas eu entendo que Deus não tá só ali, só que ele não entendia isso. E hoje a gente leva uma vida, amigas, que vocês não estão entendendo. A gente ora todos os dias, tá aqui junto, tem a fé, assim, amigas, inabalável. E hoje o motivo de eu ter contado isso é justamente essa questão, porque a nossa fé hoje em dia é tão grande, a gente entende muito mais os planos de Deus, que ele quis transformar toda essa dor que a gente sentiu em um propósito, e é o propósito que eu falei pra vocês, que eu quero usar a minha dor, a dor que meu esposo sentiu, pra curar a dor de vocês que estão passando, que já passaram, que infelizmente vão passar. Eu sei que é difícil, mas, amigas, pensem que, de certa forma, assim como eu penso, Deus respondeu uma oração, amigas. Eu sei que se a gente pudesse ter os nossos nenenzinhos aqui, mesmo com algum probleminha, a gente queria ter, né? A gente queria ter a chance de sentir o cheirinho, de pegar no colo. Mas Deus faz tudo da melhor forma para nossa vida. Então hoje a gente confia, entrega, não questiona Deus. E eu espero do fundo do meu coração que o meu vídeo sirva de alguma forma assim para te ajudar, para te tirar do fundo do poço, assim como Deus nos tirou, amiga, porque a gente tava lá e a gente já tava se soterrando, a gente não aguentava mais, a gente, igual eu falei, tava a ponto de tirar a nossa vida, e Deus foi lá, amigas, nos reergueu e nos deu um lugar na mesa, assim como eu quero que você se reerga, que você volte à sua vida, que você volte a sorrir, que você volte a brilhar, porque, amigas, eu cheguei a uma fase que eu estava exalando energia negativa para as pessoas, eu tava, assim, numa áurea preta, sabe, uma negatividade, uma coisa tão ruim, que todos que estavam comigo, assim, ao meu redor percebiam. Então, assim, eu quero que isso saia de você agora, em nome de Jesus. E eu quero que você tenha uma vida, a partir de hoje, amigas, que vocês pensem que, embora esteja doendo, vai passar, essa fase vai passar. E esse filho que você perdeu, amiga, ele foi o escolhido, ele foi a escolhida. É ele quem vai mudar sua vida, seus pensamentos, sua fé, as pessoas da sua convivência, em quem você deve confiar, em quem você deve apoiar. Tudo, amigas, tudo, 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 tudo. E uma coisa que eu falo pra vocês é, confiem nos planos de Deus. E agora, resumindo a questão, se a gente pode ter filho ou não, como que tá essa questão? A gente fez exames, sim, a gente fez os exames que a doutora tinha pedido, saiu, a gente consultou também com um especialista nessa questão. Somos saudáveis para engravidar, amigas, para honra e glória do Senhor, não tem nada errado comigo, não tem nada errado com meu esposo, é apenas o tempo de Deus, porque a gente nunca seguiu essa questão de tabelinha. E já respondendo se a gente quer ter neném por agora, a gente tá, assim, da mesma forma na questão do coito interrompido. E o que que acontece? A gente tá se planejando pra engravidar, mas seja a hora que Deus quiser, a gente não tá com pressa, sabe? Tentando, igual eu falo, o termo tentante, a gente não tá. Mas se Deus quiser mandar agora, daqui 1 ano, daqui 2, que seja feita a vontade dele, porque a vontade dele é perfeita e agradável, amigas. E é isso, provavelmente eu tô esquecendo de várias coisas aqui, porque os outros vídeos que eu gravei lá para as outras redes, amigas, deram coisa de, tipo assim, 4 horas. E aí eu fui ter que ir editando, apagando, dividir em inúmeras partes lá, porque não é igual aqui. Então, se eu for lembrando, eu vou colocando mais vídeos aqui e eu deixo associado com esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, já pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Quem quiser me seguir lá na rede vizinha, nas 2 redes vizinhas, eu vou deixar aqui o meu Instagram e eu vou deixar aqui o meu TikTok para vocês irem lá, me acompanhar. Confesso que eu sou bem mais ativa no Instagram, mas é isso. Como eu falei, eu espero que esse vídeo, eu não espero que ele viralize, sabe?
Antes de postar os vídeos no Instagram, no TikTok, eu e meu esposo, a gente chorou e a gente falou, Deus, não, a intenção não é que esse vídeo viralize, que eu fique famosa por isso, que isso e aquilo, que tenha números, engajamento. Não. Nós queremos que esses vídeos cheguem onde eles devem chegar, nas pessoas que devem chegar, nas pessoas que estão precisando ouvir as palavras que foram ditas aqui. Então eu espero que, de certa forma, minha palavra, meu relato, meu testemunho te cure, amiga, de coração, assim, casais que estão passando por isso, amigas, às vezes a mulher sente mais, né, porque, querendo ou não, estava sendo gerado em você. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você se cure e que em breve a sua promessa vai chegar. Porque além do seu filho, que Deus levou para morar do lado dele, ter sido escolhido para mudar a sua vida, ele é a promessa da sua vida. Ele é seu bebezinho, sempre vai ser seu filho. E uma curiosidade muito importante que eu amo e eu falo para todo mundo que passa por isso, que eu tenho contato, que eu converso, é que vocês sabiam que todos os nenenzinhos que estão lá no céu agora, que já saíram, as mamães que já tiveram seus filhos, que perderam seus filhos, vocês sabiam que, de certa forma, o nosso neném ainda tá aqui no nosso corpo e vai estar para sempre, até o último dia da nossa vida? Por que que eu falo isso, amigas? É comprovado cientificamente que as células do bebê, mesmo, gente, que tenha sido uma semaninha de vida ele dentro do seu útero, elas sempre vão estar dentro do teu corpo, correndo na sua corrente sanguínea, sempre vai estar com você. Ou seja, o seu neném tá aí com você de certa forma. Ele tá no seu corpo, ele tá nas suas orações, ele tá na sua mente. Amigas, ele tá literalmente no seu corpo. E mais ainda, ele tá nos planos de Deus. Em breve você vai receber seu bebê arco-íris, eu também vou. E amigas, eu quero compartilhar tudo com vocês quando esse momento acontecer, quando esse momento chegar, porque assim, vai ser o momento mais especial da minha e da sua vida, eu tenho certeza. E é isso que eu quero te dizer. Confie nos planos de Deus, amiga, que os planos de Deus, eles são perfeitos, agradáveis e são sempre no tempo certo. Eu sei que a gente fica com aquela ansiedade, aquele jeito doido, mas, amigas, o tempo de Deus é perfeito, a forma que Deus faz é perfeita, então só confia e entrega nele e caminha no caminho do Senhor, que vai dar tudo certo. Deixa ele guiar a sua vida, a sua história, deixa ele curar as suas dores. E uma coisa que eu falo pra você, permita-se sentir a dor, mas também permita-se ser curada, amigas, porque teve uma fase que eu não queria nada. Tanto é que, eu quase esquecendo, que chama distúrbio neurovegetativo. Eu internei, quase tive um infarto. Vou deixar aqui foto pra vocês, uma minha com meu esposo e uma só minha, que ele tirou, tava no hospital. Tive que fazer tratamento com um remédio controlado e eu tomei tudo aqui na minha gaveta. E por que que eu falo de permitir ser curada? Se permitir. Porque, amigas, eu quase morri, quase tive um infarto, fiquei internada, foi me passado remédios controlados e eu tomei? Não, porque eu não queria ser curada. Eu não queria viver. Então, pra que que eu iria me tratar? Meu esposo me levou, assim, obrigada, ali no hospital, porque eu tava quase morrendo, tremia. Vou deixar aqui as fotos, amiga, que eu só chorava. Só chorava. Desenvolvi um negócio no pé, que eu vou deixar o vídeo pra vocês verem também, coisa mais esquisita da vida. Enfim, amigas, era só ladeira abaixo pra vocês terem ideia. E é isso, não vou prolongar mais o vídeo, igual eu falei, se vocês tiverem mais perguntas, alguma coisa que vocês queiram saber, comenta aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. E eu espero vocês lá na minha outra rede, principalmente no Instagram, que lá eu apareço mais, compartilho stories todos os dias. E eu quero, amigas, que aqui seja o nosso cantinho de refúgio, sabe? Não para ganhar engajamento, igual eu falei, mas que seja um cantinho que a gente possa conversar, que a gente possa compartilhar histórias, testemunhos e que em breve a gente possa compartilhar juntas o maior testemunho das nossas vidas, que é o dos nossos nenenzinhos, em nome de Jesus. Tá bom, amiga? Eu espero que Deus te cure nesse momento, que Ele passe aí na sua casa, no teu coração, no coração do teu esposo, e que eles curem vocês, amigas, de toda dor, de toda angústia, e que essa dor que vocês estão sentindo agora se transforme apenas naquela saudade gostosa, e que em breve vocês viverão a promessa de Deus na vida de vocês. E é isso, espero vocês no próximo vídeo. Beijo!